Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Carlos. Vocês do nono, nós estamos agora na quinta apostila aí da Escola Bom Jesus e vamos falar sobre a globalização e o meio ambiente. É um tema de muita relevância, é um tema que está muito sendo discutido na atualidade, principalmente aqui em Colniza, né? Diversas operações aí dos órgãos fiscalizador, tanto a nível de estado quanto a nível nacional, e é um tema de se debater, se discutir até que ponto isso é viável para a região, até que ponto isso é importante e quais são os fatores que vêm por trás disso, quais são os interesses, certo? Bom, vamos lá. Os debates internacionais sobre o meio ambiente. Então, a ONU, que é as Organizações das Nações Unidas, faz várias conferências em busca de quê? De discutir a temática que é sobre o meio ambiente, certo? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes fatores que levou a se pensar isso há mais de 2 séculos atrás, vários pesquisadores, cientistas já discutiam e já se preocupava com a questão do meio ambiente. Uma delas são o quê? A rápida industrialização, a urbanização das cidades, principalmente o crescimento da cidade de maneira desordenada. Então, o processo de urbanização da sociedade influenciou na questão dos grandes acúmulos de lixos, desmatamento e também da procura por matéria-prima. Tudo isso proporcionou que a degradação do meio ambiente. Então, é importante, só vale lembrar aqui da importância de você descartar o lixo conscientemente, não ficar jogando papel de balinha na rua, não jogar latinha de cerveja, latinha de refrigerante, seja qual for o tipo de embalagens, jogar em qualquer local. Então vamos descartar de maneira consciente e nos lugares adequados os nossos lixos que produzimos. Assim nós contribuiremos com o meio ambiente. Para ter uma ideia, esse sol que está se dando aqui na nossa região, esse dia atrás teve início de incêndio causado por uma latinha de refrigerante, que é alumínio, com o sol muito quente, o que acontece? Ela reflete e inicia seu incêndio. Então temos que ter essa consciência, porque vai chegar um ponto, nós mesmos vamos ser, na verdade nós somos os mais prejudicados nessa situação quando se fala na questão ambiental, ok? Então, se foi feito várias conferências. A conferência foi feita da ONU como nós podemos ver aqui, em 1992 foi feita uma em Estocolmo, outra foi feita em Estocolmo, na Suécia, depois foi feita outra em 1992 no Rio de Janeiro, se foi feita outra em Joanesburgo, na África do Sul, depois novamente no Brasil, no Rio de Janeiro, Rio mais 20, sempre discutindo as pautas ambientais. Aí sempre tem as defesas, os países desenvolvidos defendendo para continuar com as emissões de dióxido de carbono pelo processo acelerado de industrialização. Já os países emergentes, os países mais pobres, requerendo crédito de carbono para desenvolver a sua produção industrial e crescimento econômico dos seus países. Então, assim, essas disputas, essas discussões, nós temos que chegar a um denominador comum, que é o que? Nós temos que priorizar sempre a qualidade de vida e a distribuição melhor da economia ou da produção de toda a riqueza que possui o país, ok? Um dos principais problemas ambientais do século XXI. Um dos grandes problemas é o que? A degradação dos solos. Nós podemos ver aqui nessa imagem aqui embaixo a degradação do solo. O que acontece? Principalmente na nossa região, ao cortar as árvores, as vegetações nativas, a gente deixa o solo vulnerável. Deixando o solo vulnerável, as raízes apodrecem e o solo fica sem nenhuma retenção, algo que retém principalmente nos grandes períodos de chuvas. Então esse processo vai causar erosões, como nós podemos ver nessa imagem aqui embaixo. Vai causar erosão. E aqui nessa imagem, nós podemos ver que no nosso planeta aqui, nesse planisfério, as várias regiões do mundo que possuem processo de degradação. Então temos aqui muito degradados, pouco degradados e degradados. Então
principalmente a região da Amazônia aqui, graças a Deus tem pouco degradado, porque há pouca intervenção do ser humano ainda nesta região, ok? Vamos lá, nós temos aqui outros fatores também importantes, vale aqui relembrar, principalmente na nossa região que temos a agricultura do café, o gado, a agropecuária, né? O quantitativo de agrotóxicos que são lançados no meio ambiente, certo? Isso é uma forma que se utiliza mais prática para reter o crescimento das ervas daninhas, e isso afeta demais, viamente, o meio ambiente. Outro fator é o que? A compactação do solo, principalmente na agropecuária. Compacta o solo, não há absorção das águas da chuva quando chove, a chuva vai tudo na enxurrada, acontece o que? Acontece a pouca filtração das águas. E a filtração das águas é o que alimenta os lençóis freáticos. Não alimentando os lençóis freáticos, acontece o que? As nascentes sofrerão o impacto. Qual seria o impacto? O impacto da secar. Então, assim, a desertificação e a falta de recursos hídricos são um dos grandes fatores, um dos grandes problemas na atualidade, já em diversos lugares. Vamos lá, continuando aqui. As queimadas também são outro fator muito prejudicial. Ela acontece involuntária e acontece também por ações do ser humano, a maior parte, principalmente é um meio mais barato que nós humanos utilizamos para tentar limpar uma certa localidade, é usando as queimadas. Nós temos aqui, só para lembrar, as queimadas, as erosões, o desmatamento. Isso vai causando vários fatores ambientais, que é o que? A ameaça da escassez dos recursos hídricos. Já parou para pensar, vocês, o que faria vocês na casa em um dia quando falta água? Aqui em Coniza algumas vezes já aconteceu isso, né? Falta água da rua, vira-se um grande transtorno. Mas você imagina nos grandes centros onde que falta água, não porque nossa região aqui, graças a Deus, há uma abundância de água. Mas nos grandes centros, em grandes cidades, quando falta água, por falta de captação dessa água. Então, é uma situação bastante preocupante e que nós, quanto seres humanos, temos que preocupar conosco e com os nossos descendentes que virão, certo? Com as gerações futuras em geral. Nesse mapa aqui, nós temos os lugares com grandes problemas de questão de escassez de água. Nós temos o Brasil, graças a Deus, ainda está em abundância, mas muitos países, principalmente da África, parte da Europa e da Oriente Médio, já sofrem com a escassez dos recursos hídricos, certo? Aqui temos o tema que vai falar sobre alguns rios. É muito importante ressaltar isso. Hoje, grande parte dos recursos hídricos e alguns rios, principalmente aqueles grandes que cortam as cidades, aqui fala no texto o quantitativo de água que uma pessoa utiliza por dia, né? Praticamente aqui na nossa região, uma família gasta aí, em média 500 litros de água por dia, principalmente com as modernizações, né? Hoje tem as máquinas que faz tudo, que gasta muita água. Então, assim, as descargas frequentes, né? São 6, 7 litros de água por vez. Tudo isso são consumo de água. E alguns países, essas águas que a gente utilizamos, e depois elas retornam para os rios. E muitas das vezes não tem o tratamento adequado dessas águas que já são utilizadas pelo ser humano, que são acrescentadas vários produtos químicos. E o que acontece? Muito disso chega aos rios, poluem os rios, e grande parte desses já estão poluídos, principalmente o rio Tietê, rio do Colorado nos Estados Unidos, o rio Yangtze na China, o rio Ganges na Índia. Então, vários desses rios, com um grande aumento populacional, um grande número de pessoas que vivem aos seus redores, descartando os lixos e os esgotos não tratados, isso causa o que? Vai causar um grande impacto ambiental, que é a poluição dessas águas. Essas águas, elas vão se tornando o quê? Inapropriadas para o consumo humano. Ok? Nós temos também o que? A biodiversidade em perigo. O que é a biodiversidade? São todos
as espécies de seres vivos que vivem em um determinado lugar. Isso quer dizer o quê? A flora e a fauna. A flora quer dizer todas as espécies de vegetais, e a fauna todas as espécies de animais, sejam anfíbios, répteis, os animais vertebrados, invertebrados, mamíferos, entre outros. Então tudo isso que é ameaça de biodiversidade devido ao que? O grande crescimento de exploração tanto das madeiras, exploração de petróleo, o desmatamento para a agricultura e agropecuária são fatores determinantes para que chegue-se ao fator de prejudicar nós mesmos, porque toda a ação do ser humano aqui na Terra é um bate e volta. Toda a ação nossa do consumismo, desse capitalismo predatório, vai chegar a um ponto que nós estaremos nos mutilando, porque nós no planeta em geral, nós somos interligados, certo? Nós necessitamos um dos outros para sobreviver, tanto das faunas quanto da flora. Aqui um exemplo muito triste que a gente pode observar, é uma ave toda encharcada de petróleo, um navio que caiu, né, teve derramamento de petróleo no mar, e essa ave foi toda encharcada de petróleo. Isso causa grandes impactos ambientais de nível desastrosa para o meio ambiente. Nós temos embaixo aqui o índice global do planeta vivo. Nós estamos vendo o que? Nós estamos diminuindo. Então significa que o número de espécies de animais, vegetais que vão deixando de existir, entrando em extinção, está gradativamente diminuindo, desde 1970 até 2012. E aqui nós temos as atividades que vocês têm aí para interpretar melhor esse texto. Então leia o texto, busque interpretar o texto conforme ao que está perguntando, e qualquer dúvida procura a gente no grupo de WhatsApp, vai lá no PV, nos chama lá que a gente vai estar esclarecendo qualquer dúvida que venha a vocês ter, ok? Forte abraço, tudo de bom.